Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar aqui nesse vídeo mais uma reflexão na palavra de Deus. Eu quero tomar como base primeiro 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E essa aqui é a parte da reflexão. E fiquei livre da boca do leão. Qual é o quadro, o contexto que se encontra essa carta? Só de reflexão rápida. É a última carta escrita por Paulo. Ele está no momento em de uma grande perseguição do imperador Nero contra a igreja, em que a igreja sofre a acusação de ter incendiado Roma, e todos os cristãos foram condenados à morte. Inclusive a condenação era eles serem jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. Só que Paulo era um cristão, mas não poderia sofrer essa pena porque ele era um cidadão romano. E como cidadão romano, ele não poderia sofrer essa pena. Ele já tinha, de certa forma, a consciência que seria morto, porque nos versículos 6, 7 e 8, ele faz a sua confissão de fé na coroa da coroa da justiça que estava reservada para ele, tanto para ele quanto para todos aqueles que crescem, que a fé dele estava guardada mesmo diante da impossibilidade de voltar a combater. Mas a fé estava guardada e assim ele tinha essa convicção. Mas ele sabia que a morte seria iminente, inevitável. Ele foi livre da boca do leão, mas como a história veio narrar, ele sofreu uma outra penalidade, que foi decapitado. Mas eu queria só trazer à meditação a questão dos irmãos que não foram poupados no Coliseu Romano e que morreram comidos por leões. Só uma narrativa de um fato. Por exemplo, ninguém precisava negar especificamente a Cristo. A coisa era muito simples. Bastava reconhecer o senhorio do César acima do senhorio de Cristo, e já estava tudo resolvido. Existe pais naquele tempo que os filhos deles estavam prestes a serem lançados na arena, e eles tinham uma seguinte opção: era simplesmente admitir que César era maior do que Cristo, e isso estava resolvido. Era só negar. Alexandre, por exemplo, Latoeiro, de acordo com alguns historiadores bíblicos, ele é um daqueles que abriu mão da fé, se inflamando contra Paulo para poder ser livre dessa condenação de ser comido por leão. Mas existem muitos pais que viram seus filhos serem comidos por leão, mas não abriram mão e não negaram a sua fé. E fazer essa reflexão é algo assim que nos deixa chocado. Um pai preferiu ver seu filho morrer do que negar o nome de Cristo. Isso para nós é tão estranho, porque nós estamos acostumados a negar o nome de Cristo por qualquer coisa. Mas nem todos os cristãos ao longo da história fomos como nós somos. A maioria preferiu perder a vida do que negar o nome de Cristo. E eu não vou concluir essa reflexão, que ela fique na mente de cada um.